Bom dia! Uma alegria imensa em nossos corações, porque estamos na Escola Dominical online. Seja bem-vindo, o visitante de hoje e aqueles que já têm estudado também. Vamos juntos hoje estudar a Palavra de Deus. Eu os convido a abrirem suas Bíblias hoje no Velho Testamento. Testamento quer dizer Velha Aliança. Então essa é a palavra. A Bíblia é dividida em Velha Aliança e Nova Aliança. Então nós vamos para a Velha Aliança, para o Velho Testamento. Para o livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 14, do primeiro versículo ao versículo 8. Então, 2 Crônicas, capítulo 14, do primeiro versículo ao versículo 8. E hoje nós vamos estudar. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. Bíblia aberta, então vamos ler neste momento a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Agora o versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 14. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. E o texto ainda diz para nós, versículo 4. Ordenou o povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. E ainda mais, versículo 5. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso, e durante o seu reinado houve paz. Versículo 6. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades. E durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. E, versículo 7. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer o que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. E agora o último versículo do texto base para a meditação. Agora estamos no versículo 8. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de guerra. A palavra lida, nós vamos agora pedir a direção divina no estudo da nossa Escola Dominical online. Oremos. Santo e eterno Deus, nós adoramos a Tua grandeza no Teu poder, na beleza da Tua santidade, porque Tu és o nosso Deus. E o Teu amor é imenso por nós, que nos concedeu o Seu único Filho, para vir a este mundo, assumir a forma humana, encarnar-se e dar a vida por nós ali na cruz do Calvário. E graças a Ele, o sangue derramado por Ele, toda a dívida foi paga entre o homem e Deus. E hoje nós podemos estar aqui, nessa intimidade contigo. E agradecidos pela Tua palavra, o Senhor a preservou, tem preservado durante milênios, para que chegasse até nós. E a Tua palavra diariamente é o nosso alimento. E agora vem nos alimentar no estudo da Escola Dominical. Usa-me como um canal
a fim de que haja o alimento espiritual que tanto precisamos. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos pensar nesse tema. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. Nós vamos trabalhar hoje, pelo que já começamos a ler, e você já tomou conhecimento, a história de um rei de Israel, o rei Asa. Nós não sabemos o que quer dizer esse nome, é uma incógnita, há muitos comentários, mas não há nada preciso. Nós vamos pensar na história desse rei de Israel. Nós estamos no momento histórico, quando lemos esse texto, é o texto paralelo a Reis, porque Reis e Crônicas, elas têm identificação, são iguais. E aí nós estamos no momento em relembrando a história de Israel. Israel era um reino só, ao assumir o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Todas as 12 tribos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, José e Benjamim. As tribos eram unidas. Após a queda de Saul, Deus chamou um outro rei, o rei segundo o coração de Deus, o rei Davi. E Deus abençoou Davi em todo o seu reino, precisamente 40 anos de reinado. E ao terminar o reino, ele colocou no trono, segundo a vontade de Deus, o seu filho Salomão. E Salomão foi o homem mais sábio que existiu em toda a história. E o rei Salomão desenvolveu o seu trabalho, mas não terminou muito bem a sua história na relação de intimidade para com Deus. Após a morte de Salomão, o reino de Israel, após a morte de Salomão, o reino de Israel passou por mudança. É nesse momento, então, em que há a ruptura em dois reinos. Por quê? O Salomão foi o homem mais sábio que existiu, mas teve um filho tolo, um filho sem sabedoria. É interessante isso, né? Os pais são sábios, às vezes os filhos não são tão sábios quanto os pais. Roboão, no momento em que o reino estava muito complicado, os encargos econômicos, de tudo estava difícil, e o povo queria que amenizasse um pouco o encargo econômico. E Roboão não teve sabedoria, ele consultou os idosos deram orientação sábia para ele agir de acordo com a vontade de Deus, mas ele preferiu ouvir os seus amigos, os jovens. E nesse momento há uma ruptura do reino. Roboão fica com uma tribo e meia tribo de Benjamim. E as 11 tribos, as 10 tribos e meia fica com Jeroboão, uma pessoa também preparada por Deus ali para dirigir o reino de Israel. Tomou o nome de reino de Israel, como nós vemos aí, e a capital era Samaria, e tomou o nome de Judá, que era a tribo principal, o Roboão, e a capital era Jerusalém. E é nesse momento histórico que nós estamos, né? No reino de Judá. E Asa, na verdade, de Roboão veio o seu pai Abias, e ele era neto do filho de Salomão, Roboão, bisneto de Salomão. E ele estava ali sendo colocado por Deus para a missão. Ele foi, na verdade, como vemos aí, o terceiro rei de Judá após a divisão. E pelo que lemos no texto bíblico, ele reinou 41 anos e assumiu o poder no momento em que o reino de Judá, que era o reino do sul, estava mergulhado na idolatria, né, que havia sido deixado por seu pai Abias. E ele pretende agora, nesse momento, fazer reformas. Se você estuda
o reino de Judá, o reino do sul, como nós vimos aí no quadro, o reino de Judá, o reino do sul, capital de Jerusalém, teve mais ou menos 6 a 7 reformas. E eles foram levados ao cativeiro e voltaram para a terra. Agora, Israel não. Os reis de Israel foram maus, não serviram a Deus, foram guiados pela idolatria e nenhum deles voltou da Síria. A Síria foi usada por Deus para alertar o povo e levá-los cativos, e nenhum deles voltou. Quando o Império Assírio veio e dominou o reino do norte. Agora o reino do sul foi dominado pelos babilônios, Nabucodonosor, e eles voltaram. É interessante, e uma boa parte dos reis foram reis que serviram a Deus. E agora é um momento em que ele vai fazer reformas. E aí nós temos que reformas precisas, como nós lemos no texto. Eliminou os ídolos, né? Os ídolos atrapalham a nossa relação para com Deus. Qualquer ídolo que a gente coloque na frente de Deus, ele interfere na relação e atrapalha nossa intimidade com Deus. E ele levou o povo, né? Foi a primeira reforma que teve em Judá com o rei Asa. Ele levou o povo a servir a Deus. E ele estava tão guiado por Deus para a missão de reformar o reino, que a própria mãe dele, a mãe dele se chamava Maaca, que era a rainha-mãe. E ele destituiu a rainha-mãe e destruiu a imagem de Azerá. Azerá era uma divindade da fertilidade. Nós sabemos que a época era a agricultura, né? Era o que predominava a economia, a vida social da nação. E era Deus da fertilidade. E a mãe dele, a rainha Maaca, ela havia instituído essa adoração. Esse Azerá também, esses postes ídolos eram, segundo os historiadores, nas formas do órgão masculino. Eram estátuas enormes com o órgão masculino, simbolizando a fertilidade. E ali ele mandou destruir todo esse processo, esse culto à deusa Azerá. E essas reformas foram importantes porque agradaram a todo o povo. E isso comprova que o povo queria voltar a servir a Deus de todo o coração, que algumas pessoas lá do Reino do Norte, que estavam lideradas por Jeroboão, vieram para Jerusalém. Nós percebemos bem isso quando nós lemos 2 Crônicas, no capítulo 15, o versículo 9. Deus mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, que era meia tribo, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. É tão bom a gente estar sob a liderança de alguém que serve a Deus de todo o coração. É tão bom ter um pai, uma mãe, um líder empresarial, seja em qualquer área, que serve a Deus. Tem a bênção de Deus. Você sente, você percebe que a pessoa que serve a Deus de todo o coração, ela tem a bênção de Deus em tudo que faz. Ela serve a Deus, não para receber bênçãos, mas, consequentemente, Deus abençoa todos aqueles que o servem de coração. O Reino do Norte, aí que nós pudemos ter a oportunidade de falar, foi colocado por Jeroboão. Ele era o revoltoso que ficou com as 10 tribos e meia, não errando a matemática aqui, e ele não queria que o povo viesse ao templo de Jerusalém adorar. Então ele criou centros de adoração lá no norte, criou bezerros de ouro para adoração. Ele colocou em 3 pontos do norte, lá, né? Em Samaria, né? Em Dan, em Siló. Ele colocou não me falo a memória, ele colocou esses bezerros para adoração e levou o povo a cultuar, a ser idólatra, e praticamente todo o reino de Israel, em toda a sua história, foi idólatra, e eles não tiveram
a bênção de Deus. Mas Judá foi diferente, e aí nós percebemos que muitos lá do Reino do Norte resolveram vir para o Reino do Sul, o Reino de Judá. Alguém pode perguntar, por que se chama Reino de Israel? Eles escolheram esse nome, tá? Para ser Reino de Israel, embora todo o povo é Israel, mas eles escolheram. E o Reino do Sul teve o nome Judá, porque a maior parte da tribo, a tribo maior era Judá. Benjamim era apenas a metade. Ele enfrentou o Jeroboão, ou melhor, o Asa. Asa enfrentou 2 guerras. Nós bem sabemos que os problemas sempre existem. Não é porque nós servimos a Deus que tudo fica na santa paz. Nessa vida, não. Jesus Cristo mesmo já falou, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos dificuldades. Na primeira guerra, ele derrotou completamente os inimigos. E o segredo de Asa conquistar, derrotar o inimigo, nós vemos aí em 2 Crônicas, no capítulo 14, 11. Porque ele confiara no Senhor. Olha o que diz o texto. 2 Crônicas 14, 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Isso é tão importante. Primeira pessoa que quando nós temos um problema, uma dificuldade, uma tempestade, é o Senhor que nós temos que clamar. Senhor, e ele faz uma oração lindíssima, que devemos sempre fazê-la todos os dias. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Isso é muito importante. Tudo está no controle divino. Essencialmente, Deus está dirigindo tudo. Por mais que não entendamos a história, mas a história está linear, sendo controlada pelo Deus. Ela não é cíclica. Ajuda-nos o Senhor, ó nosso Deus. Olha o clamor dele. Pois em ti pomos a nossa confiança. Isso é o mais importante. Confiamos em Deus, esperamos em Deus, aguardamos em Deus. E em teu nome viemos contra este imenso exército. Nós vamos contra esse imenso exército, que era o exército etíope, né? E o Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Nós estamos aqui em nome de Deus, nós estamos em nosso próprio nome. Nós vivemos para servir a nós mesmos nessa vida. Nós estamos aqui para servir a Deus. Todas as igrejas, denominações que servem a Deus são abençoadas. Todas as denominações e igrejas que servem a homens, a estrelas da fé, as celebridades religiosas, que vivem em função de si própria, comunidades que estão em função de si própria, não têm fruto nenhum em relação a passar a formação do Evangelho, elas têm dificuldades. Mas aquele que está aqui para servir a Deus, vai contra o inimigo em nome de Deus e o Senhor lhe dá a vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E no segundo momento, na segunda, infelizmente, ele cometeu um deslize. Na primeira vez ele teve a alegria de buscar a Deus para receber a orientação, o cuidado, a direção, a assistência, Mas na segunda vez não. E aí a gente está começando a entender o nosso tema de hoje. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar, não piorar. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. E ele, infelizmente, ele começou a não melhorar. Tá? Ninguém é perfeito, tudo bem, Asa, mas ele não manteve o padrão de confiança como foi na primeira oportunidade. Agora, na segunda oportunidade, ele cometeu um deslize. Por quê? Baasa, que era nesse momento o rei de Israel, o reino do norte, ele veio e cercou Jerusalém. Ele queria dominar Judá. E ninguém podia sair, ninguém podia entrar de Jerusalém. Então, nesse momento, em vez de ele tomar o mesmo processo de pedir a direção de Deus, não, ele fez aliança com Ben-Hadad. Ele tomou tudo que tinha no templo, lá os bens, e fez com Ben-Hadad, ou Hadad, rei da Síria. E houve repreensão do profeta Anani. Deus é maravilhoso porque naquela época eles não tinham a Bíblia escrita, mas eles tinham a Bíblia oral. E Deus usava os profetas para falar a eles. Primeiro o profeta falou que ele teria vitórias. O segundo profeta veio o Anani, depende da pronúncia. E Deus usou Anani para repreender Asa, que ele não estava correto, ele devia agir de acordo com a primeira vez. Olha o que diz o texto bíblico. 2 Crônicas, capítulo 16,
o versículo 10. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Normalmente os profetas também tinham o nome de videntes naquela época. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Olha bem a atitude de Asa, né? Estava tudo bem, né? É interessante observar que durante 10 anos, pelo texto bíblico, o reino foi abençoado em todos os sentidos, né? Ele reinou 41 anos, 41 anos. E nos 6 últimos anos começaram os deslizes de Asa. E aí é um procedimento totalmente não apropriado. Ele mandou prender o profeta. Olha a atitude dele aí, em vez de ouvir a voz do profeta. E nessa época também, o texto bíblico diz aí, 2 Crônicas 16:10, nessa época Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Começou aí as torturas, começou aí a perseguição, que é muito proveniente de reis ditatoriais, reis maus, reis que não têm, entre aspas, dizer, olhando para o tempo presente, a democracia. E aí ele começou o declínio dele. Nós não entendemos o porquê, não há, biblicamente não explicita o processo. Alguma coisa deve ter acontecido para que isso ocorresse, mas não há o relato bíblico, apenas mostra que ele agiu dessa forma. Ele não buscou a Deus, ele procurou auxílio humano para novamente enfrentar agora o rei de Israel, Baasa, que estava cercando a cidade. Mas vejamos que o mesmo acontece hoje, né? Os governos atuais fazem acordos de conveniência, que é o que aconteceu aí. Era conveniente, a fim de conquistar os seus alvos no poder e não querem fazê-la com o Senhor Deus. O mais importante para eu dirigir um país, para eu dirigir um governo estadual, para eu dirigir um município, para eu ser líder da minha família, da minha empresa, seja qualquer procedimento, a primeira pessoa que eu tenho que ter uma aliança é com o próprio Deus, porque eu tenho vitórias, porque Deus me dá sabedoria, a sabedoria para eu agir, para eu fazer, para eu realizar tudo para a glória dele. Se ele me colocou na presidência da República, me colocou no governo do Estado, me colocou nos municípios como prefeito e mesmo para eu estar no legislativo, seja em nível estadual e federal, eu tenho que ter a direção de Deus. E a gente vai nesse momento ver, e nós temos visto durante toda a história do nosso país em nível universal, né? Todos os governos que tiveram aliança com Deus, viviam em comunhão com Deus, faziam a vontade de Deus, foi abençoado todo o processo, né? E nós sabemos muito bem que onde o cristianismo real, verdadeiro, não o cristianismo de fachada, de conveniência, mas o cristianismo real, verdadeiro, transformou a história da humanidade. E todo o progresso da história da humanidade é graças ao cristianismo, né? E é tão bom a gente ver que Jesus Cristo deu valor à mulher, Jesus Cristo valorizou a mulher e falou com a mulher e mostrou realmente amor para com a mulher. E a gente vê todas as questões sociais com o amor de Deus na vida daqueles que estão a liderar, a fazer seus trabalhos, tem a bênção de Deus, como aí nós começamos a aprender na vida do rei Asa. Então vamos observar alguns pontos importantes no trabalho de Asa. Nós estamos pensando hoje de uma maneira toda especial nesse tema, que não podemos esquecer. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. Então isso nós vamos aprender com o rei Asa nesse momento. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. E, primeiro ponto importante, destruindo o mal, construindo o bem. Então observamos que quando ele começa o seu reino após a morte do seu pai Abias, os registros falam que ele combateu o mal. E é o que nós temos que fazer, combater o mal. E aí no texto, 2 Crônicas 14:3, que nós lemos, traz isso para nós. Ele retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que haviam nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Então é muito sério isso, né? O povo estava totalmente guiado por uma idolatria que era oposta a Deus, né?
e ele começa a ir destruindo o que estava a fazer mal ao seu povo, mas também destruindo o mal e construindo bem. Ele tinha um exército minoritário, que a gente viu aí, era pequeno o exército dele. Não dava nem 500 mil homens, diante de 1 milhão de homens. E o etíope veio, o Zerá veio com 1 milhão de homens para guerrear contra ele. Imagine, ele tinha 500 mil, olhando numericamente, é algo assim, é como se fosse Davi lutar contra o gigante Golias. Mas vejam bem, qual o segredo de Asa nesse momento que ele está na dependência de Deus? Qual o segredo dele? É a dependência de Deus, total. Não há nada que nós não possamos superar, nada pode nos derrotar se Deus estiver conosco guiando. Porque em tudo nós temos a mão de Deus, em todas as situações, sejam situações agradáveis ou não. E aí a gente vê a total dependência dele aí, destruindo o mal, construindo o bem, o primeiro ponto importante. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11 agora. Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então aí ele busca a direção de Deus. Nós observamos bem, quando o povo de Israel estava a deixar o Egito, Deus os tirou depois de 400 anos, mais de 400 anos de servidão, e eles estavam ali naquele momento difícil. Saíram do Egito, o faraó resolveu ir atrás deles e o Mar Vermelho estava à frente. E observamos que naquele momento o povo desesperou-se, não confiou em Deus. E Deus falou a Moisés, o líder ali naquele momento, diga ao povo que marche. E eles foram em direção ao mar e Deus fez um milagre, abriu o Mar Vermelho. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, Ele tem o controle de tudo, Ele age em todos os momentos. E tem momentos que Ele age de maneira sobrenatural, vai além do nosso pensamento, porque nós temos um Deus todo-poderoso que está a operar e tudo Ele faz para a sua glória. E ali o mar se abriu e houve um milagre. A mesma coisa aconteceu com Asa. Deus o auxiliou a derrotar 1 milhão de etíopes que vieram contra o reino de Judá. Mas observando que era importante construir o bem, por isso foi reto diante de Deus. Deus se agrada de pessoas honestas, pessoas íntegras. Deus há pessoas que têm moral, pessoas que buscam servi-lo de todo o coração e servir o próximo. O segredo de uma verdadeira religião de qualquer ser humano em toda a terra é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E viver uma vida segundo a vontade dele. Hoje nós vivemos numa sociedade em que todo mundo se diz cristão. É lindo isso, é muito bom. Isso em nível mundial e em nível nacional. Mas a prática, muitas vezes, não mostra, se de fato, não mostra essa pregação. Eu assisti num podcast recentemente, os atores da TV convertidos, eles viviam no seu universo global, da Record, do SBT, e observavam os que se diziam cristãos. O comportamento deles ali no meio deles não era refletido Cristo. E eles buscaram conhecer algo mais especial, tiveram um encontro com Cristo. E a sua vida no universo ali artístico é uma vida que reflete Cristo. Isso tem impactado os seus colegas, e isso impacta as pessoas quando a gente não só prega o amor, mas a gente vive o amor e anda segundo a vontade de Deus. E aí no texto bíblico, 1 Crônicas 14, 2, traz para nós. E assim Davi entendeu que o Senhor Deus o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Isso é muito especial, é maravilhoso, não é? O que aconteceu com Davi, a bênção a Davi, que foi na verdade aí o Asa, era o trineto de Davi. E lá ele pôde ver que o seu trisavô servia a Deus de todo o coração e Deus o abençoou.
E ele então deu ordens ao povo, o rei Asa, o terceiro rei aí de Judá, para buscar a Deus. E naquele período de 10 anos ali, em que eles serviam a Deus, a bênção de Deus foi derramada na vida deles. Eles edificaram cidades fortificadas e todo o reino viveu em paz. E a gente observa isso em 2 Crônicas, no capítulo 14, o versículo 5. Proibiu o culto nos lugares pagãos em toda a cidade de Judá e destruiu os altares de incenso, e durante o seu reinado houve paz. A gente tem que tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa intimidade com Deus. Se nós queremos a bênção de Deus, nós temos que tirar tudo, jogar tudo fora. Lançar fora tudo aquilo que não vai edificar a nossa vida. E ainda vimos no texto, no versículo 6 de 2 Crônicas 14, Asa construiu muralhas e fortalezas. Olha aí a bênção de Deus nesse período de 10 anos. Nas cidades e durante seu reinado, nenhum inimigo guerreou contra ele. Porque nós temos o cuidado de Deus. E é tão bom quando a gente serve a Deus, a gente acorda com Deus, dorme com Deus. Olha, é maravilhoso, eu sinto, provo isso. Ao levantar em oração, eu tenho o meu trabalho, né, pastoral há mais, quase 40 anos, né, 37 anos, e o segredo é as madrugadas em oração. E mesmo ao deitar, o mesmo processo, em oração. E uma das coisas que eu faço, não é uma regra geral para todos. Eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia, 5 pela manhã e 5 à tarde. Então, isso tem fortalecido a minha vida espiritual e Deus tem me usado através do seu Santo Espírito em tudo que a gente realiza para a sua glória. E aí o que aconteceu? A mesma coisa, o rei Asa. A Asa construiu muralhas e fortalezas, isso agora na 2 Crônicas, capítulo 14, 6. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele. O Senhor Deus fez com que houvesse paz. O Senhor traz paz. Uma das coisas mais importantes para nós, seja um rico empresário, seja uma pessoa que trabalha na limpeza pública de nossa cidade. O segredo para estar bem é estar em paz com Deus. É a paz interior. Isso alivia, elimina as famosas crises existenciais que as pessoas passam. E no versículo 7 ainda, Asa disse ao povo de Judá. Então ele foi trabalhando, ele estava destruindo o mal, que é o primeiro ponto a meditar, e construindo o bem. Enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. E por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Olha que maravilha, o Senhor apazigua tudo, a relação com os nossos vizinhos, a relação familiar. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. Quando nós temos a bênção de Deus, que é o mais importante, Ele abençoa tudo que a gente realiza, e as pessoas que estão conosco, mesmo que não servem a Deus, elas acabam recebendo a bênção de Deus. Observe aí pela natureza. A chuva vem para aqueles que servem a Deus. Mas a chuva não é só derramada especificamente no bairro, no condomínio, na casa daquele que serve a Deus, mas todos são beneficiados. É o que nós chamamos teologicamente a graça comum. Todos são agraciados, mas a bênção vem devidamente àquele que servem a Deus. E é neles que o Senhor está operando, agindo e usando para levar o Evangelho àqueles que não têm ainda essa graça poderosa dentro de si. Ela vê ao redor, ela recebe ao redor, mesmo sem merecê-la, mas nós trabalhamos para que ela habite através do Espírito Santo na vida dessas pessoas interiormente, e elas possam a ser felizes como nós o somos. E ele estimulou, então, nesse processo de destruir o mal e construir o bem, a implantar a reforma religiosa com uma autêntica busca ao Senhor. A única reforma religiosa poderosa é o Senhor transformando o nosso coração, transformando a vida das pessoas. E é importante a gente lembrar o seguinte: a minha vontade às vezes é pegar o machado e partir a cabeça da pessoa e imprimir nela lá o amor, a grandeza, o poder, Jesus Cristo na vida dela. Mas não é esse o processo. É natural, é na hora certa e no momento adequado Deus há de operar. E o SBNer, na Bíblia explicada, né? Nós temos várias Bíblias que têm a orientação, nos ajuda, né?
Se você puder comprar uma Bíblia explicada, ela tem no rodapé orientações e mesmo dentro, na parte final, tem muita orientação para nós. Ele diz, na Bíblia explicada, onde há dependência de Deus haverá vitória sobre os inimigos. Então, nós não tememos os inimigos. Nós temos o maior inimigo que está rugindo ao nosso leão, que é Satanás. Nós não tememos porque nós vivemos na luz com Cristo, né? E o inimigo não está na luz como nós estamos na luz. E ele tirou as abominações que estavam impedindo a autêntica adoração. O que está impedindo a sua intimidade com Deus? Nós todos sabemos, né? Há pecados que atrapalham a nossa relação para com Deus. Será que não é o momento hoje de pensar nisso? Como Asa tirou esses pecados contra Deus, essas coisas coisas que destruíam a vida de Israel, do povo de Israel, Deus também está falando ao nosso coração. Há muita coisa que está em nós que tem que ser abandonada, deixada, retirada, né? E nós temos que tirar. E ele exemplificou muito bem que é possível destruir o mal e aí a gente falando, estamos em momentos de eleições aí presidenciais, governamentais, é possível destruir o mal com políticas sociais justas para a construção do bem. E isso é o mais importante. Nós oramos pelo nosso país para que a justiça social seja implantada, que haja um progresso para todas as famílias, educacional, de saúde. Então nós desejamos tudo isso. E é possível, quando nós servimos a Deus, de coração nós fazemos o melhor para o nosso próximo. E nós não pensamos em nós mesmos, nós pensamos no outro. Porque o mais importante é eu fazer feliz o outro, não e eu fazendo o outro estando feliz, eu estou feliz também. E o objetivo de Deus para cada um de nós é servirmos uns aos outros e procurar o melhor para cada sociedade em nível mundial, em nível nacional. E aí nós estamos no momento em que temos que orar para que aqueles que lideram e vão ser escolhidos, vão administrar o nosso país aí nos próximos 4 anos, que eles destruam o mal, corrupção e tantas outras coisas, e construam o bem social, o bem para todos, e justiça social para todos. Mas, o segundo ponto importante, aí nós vimos no tema que estamos a refletir, a pensar nesta manhã, um tema tão importante. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. E aí a gente já começa a ver que o rei Asa, infelizmente, ele não melhorou. Ele estava muito bem, fazendo a vontade de Deus. Mas o que aconteceu? Quando nós esquecemos o passado, há um presente trágico. Então a gente sempre tem que olhar o passado, não volta mais. Nós não vivemos em passado, porque nós não vivemos no museu. Mas o passado nos orienta. As coisas boas do passado devem ser usadas, lembradas. E quando as pessoas esquecem o passado, vem o presente trágico. Então, Baasa, como nós havíamos falado, rei de Israel, subiu contra Judá, acabando com aquela paz que eles tinham. E Asa, nesse momento, deveria agir como ele agiu na primeira vez contra o etíope. Buscar a Deus, orar a Deus, e ele não. Ele preferiu fazer aliança com o rei da Síria, e ele tirou presentes da própria casa do Senhor para conquistar seu apoio. Olha bem, nós devemos fazer acordos, isso não é errado de forma alguma, mas um servo de Deus, o acordo principal é Deus, e nós devemos pedir a orientação de Deus para tudo que vamos realizar, fazer, mesmo acordamos de manhã, é tão gostoso de manhã quando nós acordamos, a gente coloca a nossa vida no cofre divino. Então a primeira coisa que eu faço quando acordo é orar, abrir os olhos, é claro, mas a primeira coisa depois de abrir os olhos é orar. Eu estou falando isso porque uma criança fez uma brincadeira comigo em relação a isso. Então, depois de abrir os olhos é orar. Você já coloca a sua vida no cofre divino e já pede a direção de Deus. Porque nós temos uma página em branco a cada dia para nós escrevermos a nossa história de serviço a Deus. E ele esqueceu o passado. E ele, por não servir a Deus, ele trouxe um presente trágico para a sua nação. Então é muito importante nós estarmos orando, a Bíblia exorta pelos reis, pelas autoridades, nós devemos estar orando muito por eles, para que a gente possa ter uma vida abençoada na terra.
Então nós estamos aqui pedindo a Deus, né? O povo de Deus em nível nacional, de todas as religiões, denominações, eles estão em oração. Nesse momento histórico do país, eu tomei conhecimento essa semana de grupos que estão a interceder há 50 dias. Muitos estão jejuando, estão buscando a Deus, e aí estamos participando de um grupo de pessoas evangélicas que abrirão as igrejas, os templos, né? Os templos serão abertos a partir da segunda-feira, né? Dia 26 até dia 30. As pessoas terão a oportunidade de ir aos seus templos, de todas as denominações, para fazer as orações. Aí fica uma sugestão para você que assiste se ainda o seu líder não faz isso, abrir as comunidades aí a partir das 5 da manhã e fechando às 18 horas. Ter o dia todo para que as pessoas possam ir até os templos fazer as orações. Você imagine nesse momento, em todas as cidades, todas as pessoas se colocando. Deus vai conduzir as eleições do Brasil e vai transformar o Brasil e vai acabar com esse clima de ódio, de violência em que vivemos no momento. Porque o amor de Deus, quando ele penetra no coração do homem, ele transforma o homem. E nós temos uma sociedade unida, justa em prol daquele que vai liderar o país segundo a vontade de Deus. E a mesma coisa liderar os governos, os estados, segundo a vontade de Deus. E nós temos orado diariamente pelos prefeitos. Eu tenho alguns prefeitos específicos que eu oro, mas eu oro no geral para todos os prefeitos, para que Deus esteja conduzindo. E aí, veja bem, passado esquecido, veja bem, presente trágico. E aí, ele não aceitou a repreensão do profeta Anani por sua atitude. A gente percebe muito bem aí, lendo agora em 2 Crônicas 16, 7, passado esquecido, presente trágico. Olha o que começou a acontecer. Se a gente não tem um líder que serve a Deus, a nação perece. Isso é muito importante, né? Um líder que serve a Deus, não a religião, não a nenhuma religião. Serve a Deus de coração, tem compromisso com Deus. Isso é o mais importante, uma liderança em nível de Brasil, federal, em nível estadual, em nível municipal. Olha, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Por esse tempo, o profeta Anani, foi falar com o rei Asa de Judá e disse: o Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Ele usou algo que não era agradável a Deus, ele deveria manter o padrão. A Deus, a primeira pessoa. Eu vou tomar qualquer decisão, eu vou me casar, eu vou construir uma empresa, eu vou mudar de país, eu vou fazer qualquer ato. A primeira pessoa que eu tenho que pedir orientação é Deus. Eu não posso agir pelos meus impulsos, porque Deus conhece o futuro e Ele sabe o melhor. E quando Ele abre as portas, a bênção de Deus. Quando Ele fecha as portas, é para eu aprender que ainda não é o momento adequado para eu agir, para eu realizar. E no versículo 8 do capítulo 16 ainda, ele continua, né? Por acaso, o profeta falando, Anani falando a Asa, né? Que tinha esquecido o passado e estava vivendo um momento trágico ali, porque ele confiou não em Deus, mas em homens. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, como uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele se entregou em suas mãos. Então é muito importante, em tudo, a primeira pessoa é Deus. A gente vê os médicos tentam fazer tantas coisas e tal por nós, isso é muito bom, muito especial, os profissionais de saúde, mas quando eles não têm mais o que fazer, entregue nas mãos de Deus. Eles colocam a gente por o que deve ser primeiro. Antes de ir qualquer médico, nós temos que pedir a orientação de Deus. Primeira coisa. Eu, quando vou a qualquer especialista, é orando para que Deus coloque a pessoa adequada. E a gente chega no lugar certo, na hora certa, aquela pessoa tem dado por Deus sabedoria para diagnosticar o nosso problema. E Deus abençoa toda aquela cirurgia, opera através daqueles médicos. Mesmo médicos que não servem a Deus, são instrumentos de Deus ali, cuidando de nós e fazendo o bem para o seu próximo, mesmo não conhecendo o poder de Deus. E observemos aí ainda, né, a gente observa ainda no versículo 3, disseram-lhe os israelitas, não é? E a gente vê aí algo interessante, né? Voltando um pouquinho atrás,
o passado nunca pode ser desprezado, né? E nessa parte do estudo eu quero lembrar conosco, antes de prosseguir no Asa, o que aconteceu lá com o povo de Israel. O povo de Israel, eles viveram mais de 400 anos oprimidos no Egito, clamaram a Deus, Deus os tirou usando Moisés para o instrumento de Deus para libertá-los. E eles, depois que saíram, eles começaram a murmurar no deserto, a reclamar. Isso é uma coisa terrível, Deus não se agrada de gente reclamona. Eu, às vezes, na rua, há pessoas que eu encontro diariamente, em vez de falar bom dia, boa tarde ou boa noite, tenho vontade de falar assim, o que dói hoje, porque só reclama, nada está bom, não tem gratidão no coração, não expressa a Deus o dom da vida, acordou, mexeu no corpinho, está funcionando, vamos embora, glória a Deus, e vamos em frente. E o povo de Israel não, né? Olha aí em Êxodo capítulo 16, versículo 2. Eles tinham começado bem, visto a vitória de Deus libertando-os ali do poder dos egípcios. Você imagine, Deus operou ali, né? Vieram as pragas sobre o Egito, águas em sangue, rãs, piolhos, moscas, peças demais, úlceras, chuvas de pedra, gafanhotos, trevas e mortos primogênitos. Deus operou, destruindo o poder dos deuses egípcios. Cada praga isso estava ligado a um deus egípcio. Os libertou, o mar vermelho ali aberto, e eles lá começaram a murmurar. E aí o texto diz, ali no deserto, Êxodo 16, 2, ali no deserto todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. E ainda, o versículo 3 de Êxodo 16, disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha como é o reclamão. Deus fez tudo pela pessoa. A ingratidão é uma coisa terrível. É como diz Lutero, a ingratidão é uma coisa que é como um cachorro que morde a gente, né? Uma mordida terrível. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas olha que interessante, mas eram escravos, oprimidos naquele lugar. Mas vocês os trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Olha bem aí, gente. Realmente o reclamar é terrível, Deus não se agrada. E aí nesse momento histórico, Deus faz cair pão do céu, o maná cai do céu. E olha o cuidado de Deus. A partir do instante que o maná foi derramado, até a hora que eles chegaram à terra prometida, aí, que já estavam produzindo, o maná foi mantido por Deus. Queriam carne, Deus mandou codornizes. Então vejam bem o cuidado de Deus. Então nós temos que confiar, descansar em Deus e não agir como essas pessoas. E é triste ver, se você lê a história desse povo que saiu do Egito, eles não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto, passaram 40 anos e todos morreram. Deus não deu o privilégio a eles, nem o próprio Moisés também não pôde entrar na terra prometida. E somente Josué e Calebe e seus familiares é que puderam, com a renovação do povo, né, um outro povo, pôde entrar na terra prometida, por causa de serem reclamões. Então, cuidado, quando começar a reclamar aí, cuidado. E no versículo 4 ainda, nós observamos a ação desse povo de Israel. Olha no capítulo 4, o versículo 4, 16, Êxodo. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Aí é o que acabamos de falar. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. Ora, meus irmãos, quem é governado pelo estômago é terrível, né? Não é governado pela mente, não é governado pela confiança em Deus, pelo descansar em Deus. E olha como Deus operou mais um milagre aí. Abriu um mar vermelho. Tinha as 10 pragas lá no Egito. E agora outro milagre, caiu o pão do céu, o maná do céu, para cada um deles. Deus operando, Deus age, Deus opera. E o que Ele deseja do homem é gratidão a Deus. Gratidão por tudo. E a partir do instante que nós começamos de manhã a orar por gratidão, a gente acaba nem pedindo nada, porque é demais, é por demais o que Deus tem ofertado a nós e nossos familiares. E aí o que aconteceu, né? O povo que ignora as suas experiências, certamente vai repetir muitos erros e experimentará sofrimento. Então pense bem, olhe para o passado do país e veja como Deus agiu, como Deus tem agido e tal. Ore, analise, pense. E a mesma coisa aconteceu com
Asa, ele não olhou para o passado. Ele esqueceu o passado e tem um presente trágico. Então, todas as vezes que as nações esquecem o passado, elas têm um presente trágico. E Asa havia conquistado a vitória, mas, mesmo diante de Baasa, o rei da Síria veio ali com seus exércitos e tirou a opressão deles ali, mas perdeu a dignidade e ao testemunho. Então o rei Asa começou a ter dificuldade, ele não manteve o padrão que deveria manter. Não é? Nós, ao contrário, nós começamos bem e vamos continuando no mesmo padrão, mantendo a mesma segurança, a mesma alegria, a mesma confiança, a mesma dependência de Deus. Mas em terceiro lugar, aí nós estamos estudando nesta manhã algo especial, né, baseados na vida do rei Asa. Em primeiro lugar, nós aprendemos uma coisa assim muito importante. Estamos estudando, ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. Isso a gente viu no primeiro ponto do estudo, né, em relação ao rei Asa. Ele destruiu o mal e construiu bem. Mas no segundo ponto que estamos analisando agora, ele esqueceu o passado e agora estava vivendo um presente trágico. Nesses 6 últimos anos, ele governou 41 anos, nesses 6 últimos anos dele, ele esqueceu o passado e, infelizmente, teve um presente trágico. Mas, em terceiro lugar, a pensar aos recursos humanos e aos recursos divinos, né? Então, aos recursos humanos e aos recursos de Deus, melhor colocando no português. Ao final de seu reinado, ele foi acometido de uma doença muito grave nos pés. E mesmo na enfermidade, veja bem, mesmo na enfermidade, ele não recorreu ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, traz para nós. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Observemos bem a importância. Qualquer situação, e especialmente em relação a enfermidades. Nós temos hoje, graças a Deus, especialistas em todas as áreas, e nós temos um universo de descobertas em todos os sentidos, mas a primeira pessoa que a gente tem que buscar no momento em que apresenta uma enfermidade em nossa vida, ou qualquer situação, é Deus. Porque Ele vai conduzindo, Ele vai dirigindo, Ele vai nos levando em lugares onde precisamos ir. Estar com médicos, estar com pessoas que vão ser usadas por Deus para a nossa cura, para resolver os nossos problemas. E é tão bom ver isso, a gente ora, derrama o nosso coração diante de Deus, sai da nossa casa e Deus vai conduzindo tudo. E a gente leva um susto e vê que Deus está ali operando, fazendo maravilhas, usando, né, todos os recursos que há para o nosso bem, especialmente no caso da enfermidade ali específica de Asa. E nos evangelhos nós temos um registro, e é importante a gente ir para lá. Uma mulher que gastou com médicos. E nós devemos, os médicos são necessários. Hoje Deus abençoa tudo, né? Abençoa todo o tratamento, abençoa toda a medicação. Deus deu sabedoria à humanidade para desenvolver-se na área científica, na área médica, especificamente aí, hoje, né? E a gente vê que essa mulher, ela não desprezou o auxílio de Jesus. Então, é muito importante, conjugado aos recursos humanos, mas nós temos algo superior que abençoa esses recursos todos. E aí, em Lucas, capítulo 8, o versículo 43, traz para nós. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Versículo 44 do Lucas 8. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Imagine a alegria dessa mulher. Versículo 45 agora. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse:
Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. E ele diz, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então isso é importante, né? A fé dessa mulher era tremenda. E a nossa fé só aumenta a partir do instante da nossa intimidade com Deus. A partir do instante que eu leio a Bíblia, que eu oro, que eu enfrento lutas, batalhas, tempestades, a minha fé só vai aumentando, ela só vai crescendo. E essa mulher em tempestade ali com essa enfermidade da hemorragia. E observe que no versículo 47, Lucas 8, então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. Então é tão bom isso, gente. A gente pode lançar os nossos problemas aos pés do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aos pés de Jesus Cristo, que é a expressão exata do Deus Pai, do Deus Espírito. E ela fez isso. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado da mesma hora. E é tão bom saber que Deus usa tremendamente. Nós conhecemos casos de pessoas que foram fazer cirurgias, estava tudo, o diagnóstico era terrível, chegaram lá, o médico chegou a abrir o seu corpo e não tinha mais nada, Deus operou. Como também Deus usou a medicina para fazer isso, os remédios, o tratamento, enfim. Nós não sabemos como Deus vai operar, mas nós usamos tudo para a glória de Deus. Mas Ele é o primeiro diante dessa situação. E no versículo 48 nos deparamos. Então Ele disse a essa mulher, filha, a sua fé a curou, vai em paz. O mais importante é a nossa fé em Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E essa fé que a gente tem é um dom dado por Deus. E isso é muito especial, porque é o Espírito Santo que traz em nós essa fé, é dada, não é? E é especial porque nós confiamos, nós descansamos, nós esperamos em Deus. E é tão importante não a gente falar, a gente viver seguro nessa fé e seguro que Deus vai operar e que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a vida cristã ensina que deve haver um perfeito equilíbrio entre os recursos humanos e o divino. Tá? Então a gente deve estar atento a isso. Né? Tudo Deus usa para a sua glória. Nós estamos aqui para servir a Deus e para os propósitos de Deus, que é o mais importante. Eu não estou aqui para eu fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. A partir do instante que Jesus é o dono da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador. E graças a Ele, tudo foi perdoado diante de Deus e eu posso entrar no céu a qualquer hora que o Senhor me chamar, eu entro no céu e vivo para sempre com Deus, graças à dívida paga por Jesus Cristo. Assim como Ele curou essa mulher aí, miraculosamente, Ele também curou a minha alma. Então a minha alma não vai perecer eternamente, mas ela vai viver eternamente com Deus, porque Jesus Cristo conquistou o perdão, porque Ele é o nosso advogado no céu, Ele é o nosso substituto no céu, e graças a Ele nós podemos hoje desfrutar dessa segurança, dessa graça. Assim como curou a mulher, Ele nos curou também espiritualmente. Agora vejam bem, os médicos são importantíssimos em relação a uma enfermidade. Fundamental, mas nós temos que recorrer ao médico dos médicos. Ele é o que sabe de tudo, Ele que opera, Ele cura. Deus pode curar a gente num minuto. A ação de Deus, não desprezamos isso de maneira nenhuma. Nós confiamos, agimos e Deus pode curar. Mas Ele usa tudo. E se Ele desenvolveu a medicina, é para o bem do homem. Nós devemos usar os seus recursos. E a gente aqui não está condenando o asa por buscar os recursos da medicina. Mas a gente está aqui tristemente lembrando que Ele recusou o auxílio do Senhor. Ele não quis o auxílio do Senhor. Então Ele começou bem e houve decadência. Ele não quis e acabou morrendo dessa enfermidade. E por isso nós devemos viver atualmente, não é? Sempre com o equilíbrio, né, do recurso humano e do divino. Concluindo, pensemos bem nesta meditação hoje. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. Então nós estamos aqui buscando, caminhando para a perfeição total. E lembrando você, nós vamos pecar até a hora que Cristo chamar para a eternidade, mas não temos mais prazer no pecado e a gente pecou, a gente já pede perdão a Deus. Nós temos a oração de confissão diária, pedindo perdão a Deus. E diariamente, quando eu leio a Bíblia, eu oro, Ele vai me lavando, vai me limpando. E no momento que eu for para a eternidade, quando Ele me chamar, a morte vier,
Jesus Cristo me purifica total. O Espírito Santo me purifica total. E eu entro na glória e participo da vida eterna como aqueles que partiram essa semana e estão na eternidade. Também, primeiro ponto importante, concluindo. Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. Primeiro ponto, destruindo o mal, construindo o bem. Nós estamos para isso, para fazer o nosso trabalho. Segundo lugar, atento, né? Não esquecer o passado. Atento ao que Cristo fez, o que Deus tem feito, as bênçãos que Deus tem feito, sermos gratos a Ele, não é? E vivemos essa vida plena em Deus, em todos os momentos, seja no passado, presente e no futuro. E também estar atento a essa verdade é importante, né? Que ele, infelizmente, ele esqueceu o passado, ele não buscou o Senhor e também devemos buscar os recursos humanos, mas o maior recurso é o auxílio de Deus. Ele é o primeiro da minha vida e eu devo buscá-lo. Por isso, analisemos, pensemos e realmente vamos procurar, não é? Ninguém é perfeito, mas é possível melhorar. E vamos melhorar a cada dia servindo o nosso Deus. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos terminar a escola dominical cantando. Vamos cantar juntos. Essa belíssima canção do Henry J. Shelley. Ele nasceu em 1859 e morreu em 1942. Veja que está próximo ao século passado, onde muitos de nós nascemos. George H. Cook, lá no século XIX. Então, o hino que um complementa o outro. E o texto nos traz, Brilho Celeste é o título. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. E o refrão diz, brilho celeste, encha minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores ao Cristo, pois Cristo é meu. E nós temos aí as duas outras partes. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem a seu lado sempre hei de andar. E a última parte, a luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. E coro, o refrão. Brilho celeste, encha minha alma, glória do céu. Aleluia! Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Antes de nós cantarmos o hino, encerrando, vamos fazer uma oração. Hoje é um dia especial, não é? Ou melhor, ontem foi um dia especial. Foi o dia dos professores, né? Dia 15. Nós tivemos também, essa semana, outro dia importante, que é o dia 12, o dia das crianças. Com alegria, nós vamos agradecer a Deus pelas crianças e pedir a Deus a direção aos seus pais, seus responsáveis para criá-las nos caminhos do Senhor. Também aos nossos professores, né? Quando nós estávamos no Canadá, uma frase marcou bastante eu e minha irmã quando estivemos lá em Toronto, numa das grandes bookstores, umas grandes livrarias, estava escrito: a professora é a profissão que ensina todas as outras profissões. E é uma grande verdade. Vamos orar, valorizar os professores, como acontece no Japão. O próprio rei do Japão, o imperador do Japão, o Hirohito, ele é a única pessoa que ele reverencia, é o professor. E a base, o que salvou o mundo na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que o diga, são os professores. Orar pelo Brasil, nós precisamos de um país unido, um país em que viva-se o amor pleno, o amor total, em unidade. Nós somos um povo maravilhoso, um povo alegre, um povo feliz. E nós temos que Deus tire esse mal que está no nosso país, que essa guerra política e tal. Lembre-se bem, os políticos vão, agora as famílias ficam. E o mais importante são as famílias unidas. Orar para que o amor de Deus esteja no nosso país e que possamos juntos lutar por ele, independente de quem nos lidere em nível federal e em nível estadual.
e nível municipal. Orar pelo país todos os dias. E aí fica a sugestão, né? Na sua comunidade, abrir semana que vem, de 5 às 18 horas, todos os dias, né? A partir do dia 26 até o dia 30, dia da eleição, abrir para que as pessoas que pertencem àquele grupo religioso ou outras que queiram ir aos templos, estar lá para orar pelas eleições, orar pelo novo presidente do Brasil e orar pelos destinos do país nos próximos 4 anos. Também nós perdemos nessas 2 semanas 5 pastores, todos, a sua maioria, por infarto. Então vamos orar por essas famílias desses pastores. Até na última semana um colega faleceu, então vamos estar orando. Eu havia pedido oração pela esposa do Ben-Hur, que é o pastor lá de Minas. Ela tinha uma doença degenerativa, descobri até o nome dela, um pastor colega falou, é Cíntia, né? Ela faleceu essa semana. Então orar pelo pastor Ben-Hur e pelo seu filho de 5 anos e pela família como um todo ali, para que Deus esteja confortando, né, a nação. E nós temos também um presbítero lá de Cerquilho, né, de Cerquilho, que pediu oração pela sua esposa, né, Delei, que está submetendo uma cirurgia, e ela submeteu, então, para que Deus esteja acompanhando. E há um outro também colega lá de Tietê, o pastor Carlos Anacleto, que a sua esposa Ariane está com problemas de saúde. Então, orar por ela, né, pela sua necessidade. E nós temos um outro colega, há muitos anos eu não o vejo, que é o reverendo Wagner, né? A esposa dele também vai submeter essa semana a uma cirurgia similar à cervical. Então vamos estar orando para que Deus esteja acompanhando, guiando a vida dessas pessoas, né? Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo estudo, pelo aprendizado nessa manhã, que a gente possa viver uma vida presente, servindo a Ti. E sermos como o rei Asa na primeira parte da sua vida, dependendo do Senhor. E não copiarmos o rei Asa no final da vida em que ele deixou de buscar o Senhor. Que possamos buscá-lo em todo o tempo. Agradecemos ao Pai porque comemoramos o Dia das Crianças. Dá aos pais e aos responsáveis direção e sabedoria para educá-las nos teus caminhos. E agradecemos ao Pai pelos professores. Cuida deles em todos os estados brasileiros. Os use, os abençoe e que a sociedade possa valorizá-los, porque eles são a base da nossa nação. Guarda também, ó Pai, os familiares dos 5 pastores que faleceram nessas 2 semanas. Cuida de todos eles e agradecemos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco em todos os sentidos. E agora pedimos também em especial pela vida do reverendo Ben-Hur, perdeu a sua esposa essa semana. Guarda, Senhor, a vida dele, dirige os seus passos, esteja ele também em sabedoria do alto para estar com seu filho ali de 5 anos, cuidando dele e com toda a família, toda a sua comunidade. Guarda-os, os proteja. E lembramos também do reverendo Wagner, que pediu nas redes sociais oração em favor da sua esposa, que vai submeter a cirurgia. E esteja o Pai agora acompanhando a esposa, né, Delei, do presbítero Vadinho, na recuperação. Em especial, esteja com a Ariane, Senhor, esposa do Carlos, Anacleto. O Senhor possa dar o diagnóstico preciso do seu problema, da sua enfermidade. E seja o Pai operando e fortalecendo a vida do casal. Guarda-nos agora, derrama a Tua paz, nos abençoe, nos dirija e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino. Peregrinando sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o céu abandona, onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga,
sempre verdão. Brilho celeste, enche minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é